É de conhecimento geral que no passado, pelo menos até se iniciar a Revolução Francesa, que a grande maioria dos países eram oficialmente países religiosos, em especial na Europa, onde os reinos, por via de regra, eram declaradamente cristãos e, em sua grande parte, católicos. E a Igreja desfrutava de grande influência na esfera política, social e econômica na vida em sociedade da era medieval. Em outras palavras, antes da concepção moderna de Estado laico, era a Igreja quem guiava os passos de uma nação europeia ou colonizada por europeus. No entanto, isso tem mudado muito conforme o passar do tempo, e são muito poucos os países que ainda adotam uma religião oficial do Estado ainda hoje em dia. E, em geral, a maioria destes estão concentrados no mundo islâmico. Enquanto o cristianismo é a religião oficial de 13 países, o Islã possui status oficial em 27, ou seja, mais que o dobro. Agora, entendendo a tecnicidade dos termos, quando um Estado assume uma religião como sua religião oficial, ou seja, quando uma religião é reconhecida oficialmente por um Estado, recebendo tratamento especial em detrimento de outras religiões, nós o chamamos de Estado confessional. Agora, quando um Estado assume uma posição imparcial quanto a instituições religiosas, não se comprometendo a apoiar ou se opor a qualquer religião sequer, nós o chamamos de Estado laico ou secular. E Estados laicos formam a esmagadora maioria dos países de hoje, inclusive o Brasil, que, apesar de conceder ainda algumas isenções a igrejas cristãs, é oficialmente um Estado sem qualquer compromisso oficial com a religião. Pois bem, depois dessa introdução gigantesca, mas necessária, agora nós vamos conhecer alguns dos poucos países cristãos que ainda restaram. Alguns são formalmente países católicos, outros seguem denominações do protestantismo, e um deles é um país ortodoxo. E assim, não é o objetivo desse vídeo aqui julgar se é certo ou errado a separação ou união de um Estado com a igreja. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas já que existem países desse estilo, talvez muitos de vocês nem conheçam esses países, então vamos, por curiosidade mesmo, descobrir quais são e quais são as características dos países oficialmente cristãos de hoje em dia. Bora! Liechtenstein. Talvez muitos nem saibam da existência desse país aqui, mas Liechtenstein é um país minúsculo, localizado bem no meio da Europa. É um principado que fica encravado entre as montanhas ali dos Alpes. E é um microestado que tem cerca de apenas 38 mil habitantes, dos quais cerca de 75% são aderentes do catolicismo romano. E justamente o catolicismo romano é a religião nacional de Liechtenstein e protegida inteiramente pelo governo do país. Vale ressaltar que Liechtenstein atualmente tem um dos maiores PIB per capita do mundo, o que contradiz inteiramente a tese muito difundida por aí que países muito religiosos são também países muito pobres. Já que Liechtenstein, além de ser um país oficialmente católico, a religião tem uma grande influência no cotidiano do pequeno país europeu. E mesmo assim, o país é extremamente rico. Então não, o que faz um país rico ou pobre não é a difusão da religião pelo país, mas o quão ele está aberto ao mercado e a trocas voluntárias. E nesse quesito, Liechtenstein vai muito bem, obrigado. Mônaco. Seguindo praticamente a mesma linha de Liechtenstein, o Mônaco é um país territorialmente dos menores do mundo, com praticamente a mesma população de Liechtenstein, 38 mil habitantes, e é também um microestado europeu. E além disso, está juntamente com Liechtenstein entre os 2 países mais ricos do mundo, no que consta o PIB per capita. Ou seja, Liechtenstein está em primeiro, é o país mais rico do mundo, Mônaco em segundo. E talvez você pense que as semelhanças parem por aí, só que não. A exemplo de Liechtenstein, o Mônaco também é um país oficialmente católico de acordo com os termos do artigo 9º da Constituição Monegasca, sendo esta religião também aderida por cerca de 82% dos habitantes do Principado em 2013. Inglaterra. Nós temos agora um país europeu um pouquinho maior, um país influente, muito influente no cenário europeu e mundial, e acentuando a diferença em relação aos países anteriores, a Inglaterra não é um país católico. A religião oficial da Inglaterra é o anglicanismo. O anglicanismo, para quem não sabe, surgiu ali pelo século XVI, em meio às reformas protestantes que ocorriam no período, e a igreja anglicana foi criada pelo rei Henrique VIII, justamente para ser a igreja oficial da Inglaterra, renunciando assim à autoridade papal e se separando da Igreja Católica, que foi quem construiu toda a base civilizacional do país que hoje forma o Reino Unido. Hoje a Inglaterra tem cerca de 44% da sua população formada por cristãos, sendo que quase metade dos cristãos ingleses seguem o anglicanismo.
E a ponto de curiosidade, atualmente nós temos mais pessoas sem religião do que cristãos na Inglaterra, além do forte crescimento do islamismo por lá, pois é, né? Mas, a bem da verdade, a Inglaterra ainda é um dos poucos países do mundo que dá a posição de destaque ao cristianismo em sua constituição. Grécia. É isso mesmo, a Grécia é oficialmente um país cristão, só que ela tem como denominação predominante uma que não é tão conhecida por nós brasileiros, que é a Igreja Ortodoxa. A Igreja Católica Ortodoxa surgiu após o Cisma do Oriente em 1054, desfazendo a união entre os líderes da Igreja Romana e os líderes da Igreja de Constantinopla, que formavam uma igreja doutrinariamente completamente unida, mas que por disputas teológicas e eclesiásticas romperam relações e se excomungaram entre si. Hoje em dia, o país grego, que aliás fala o idioma em que foi escrito o Novo Testamento, tem 90% de seus habitantes como cristãos ortodoxos, e a sua Constituição reconhece a religião cristã como sendo a religião prevalecente no país e como detentora de certas prerrogativas. Mas, como você sabe, a religião incomoda muita gente, né? Em especial a esquerda, o que recentemente fez com que esquerdistas quisessem tornar a Grécia em um país totalmente secular, com o objetivo de abolir qualquer menção ao cristianismo na Constituição grega. Costa Rica. E por fim nós temos aqui um país latino-americano, aliás é o único país das Américas que promove o cristianismo como religião oficial de seu estado, apesar da Argentina, por exemplo, também conferir bastante apoio e exigir que seu governo apoie a Igreja Católica, mas somente a Costa Rica nas Américas é confessionalmente um país cristão, mais especificamente um país católico e que ainda preserva com muito zelo a tradição religiosa trazida por seus colonizadores. Agora, indo diretamente para os dados, de acordo com a pesquisa da Universidade da Costa Rica, 70% das quase 5 milhões de pessoas que vivem no país se declaram como adeptas do catolicismo. E por hoje é isso. Eu acho que é muito interessante essa forma como a religião se relaciona com a política, com o governo. Na verdade, religião e política sempre tiveram, um estreito relacionamento, mas dizer se isso é correto ou inadequado é um tema para um próximo vídeo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Então aproveita o espaço dos comentários para opinar sobre o assunto, se é que você tem uma opinião sobre o assunto. E se eu devo continuar trazendo esse tipo de vídeos aqui com listas e tudo mais. No mais, eu me despeço por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!